Então, o primeiro assunto de hoje é uma continuação, acho que a gente está no número 5. Era um pouquinho que pediu para entrar. Esse que é o problema. Precisava de alguma maneira de aceitar automaticamente. Ou não, né? Tipo, deu horário, fechou a porta, ninguém mais entra. Hum, então admite. Tá bom, admite aí. Ou não, se você não gostar da pessoa. Não, admite sim. A gente vai começar, porque na aula passada o que a gente viu? A gente viu as variáveis angulares, que era o θ, era o ômega e era o alfa. E aí a gente já meio que já viu como relacionar elas com as variáveis lineares, mas a gente vai ver agora formalmente. Então, o primeiro assunto de hoje são as variáveis angulares em relação variáveis angulares. Como que a gente relaciona ela com as variáveis lineares? Peraí que eu estou escrevendo um esquisito aqui. Variáveis lineares. Então é bem facinho a relação. Se você fez, acho que todo mundo aqui deve ter feito o primeiro resumo, eu não olhei ainda, eu sei que eu baixei um monte. Mas são bem simples, a gente vai começar com a posição, que vem da definição que a gente fez do θ. Então a posição, que a gente vai fazer relação entre a posição angular e a posição linear que a gente tinha. Então a gente quer relacionar o x, vem lá da física 1 mesmo, que é a posição, e a gente quer relacionar ele com θ. Vou fazer aqui de verde. Θ. Basicamente é aquela definição que a gente viu na aula anterior, mas é só você multiplicar o θ pelo r, que você consegue relacionar a variável angular com a variável linear. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou pegar para vocês. Vou pegar um exemplo aqui, lembrando do pessoal de engenharia de alimentos. Agora, a gente tem um mixer aqui, ó. E aí a gente vai ver a lâmina do mixer. Vamos imaginar que a gente está avaliando a lâmina do mixer. Vou tentar desenhar aqui, ó. Olhando de cima a lâmina, tá? A lâmina do mixer aqui. E aí a gente quer avaliar essa pontinha aqui, ó. Vou colocar de vermelho. A gente quer saber quanto que ela andou. Quando você liga o seu mixer, ele vai fazer uma trajetória circular, assim, ó. Quando ele está girando, faz uma trajetóriazinha circular. E aí vamos supor que a lâmina começa aqui, e aí ela vai indo e gira até aqui, ó. Faz um quarto de volta. E aí eu olho esse quanto ele percorreu, e eu sei que esse ângulo, o ângulo percorrido, esse movimento que ele fez de um quarto de volta, são 90 graus ou π sobre 2. Então, isso aqui que eu percorri em laranja é π sobre 2. E aí eu quero saber quanto que andou em metros, por exemplo. Isso só vai funcionar se você utilizar radianos, tá? Se em vez de radianos você utilizar graus, não dá certo a conta, você tem que multiplicar pelo fator para você conseguir ter o resultado correto. Então, se eu quero saber quanto que varreu a minha lâmina, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tanto que ele andou, que é o θ, e vou multiplicar pelo raio da trajetória. Esse R é o raio da trajetória. Vamos chutar um raio aqui qualquer, um mixer. Quanto que deve ser o raio do mixer? Deve ser 1 centímetro. Então, isso aqui, vamos supor que esse R é igual a 1 centímetro, que é 0,01 metros. Esse é o raio da trajetória. Amarelo até que dá para ver bem. Então, se eu quiser saber quanto que essa pontinha aqui percorreu nesse caminho laranja, olha só, eu consigo analisar facilmente o ângulo. O ângulo é bem fácil, π sobre 2, só que quanto ela percorreu é um pouco mais difícil. Mas se eu tenho a medida do raio, eu consigo encontrar isso. Consigo encontrar o x, que é quanto ele percorreu em metros. Então, aqui é π sobre 2. E o raio da trajetória eu defini aqui 0,01. Então, se eu quiser saber quanto que aquela pontinha da lâmina do mixer percorreu, é só fazer multiplicação, que vai me dar 0,01.
π sobre 2 ou 0,005 π metros. Quando eu uso o sistema internacional, sempre sai no sistema internacional. Então, o que eu fiz aqui? Eu tinha uma variável angular, que era o θ, eu relacionei ela com a variável linear, que é a posição, que é o x, quanto ele percorreu. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Próximo item, na realidade, que é a velocidade. A gente já fez a posição, vamos para a velocidade, então. E aí, velocidade. Velocidade, as equações são bem parecidas. A gente começa com V, ó, fazer da mesma cor, para não confundir. V, se lá é a θr, lembra que a velocidade angular é dada pela letra ômega, e aí é só multiplicar pelo raio da trajetória. Percebe que as equações são bem parecidas. Antes era x igual a θr, agora é v igual a ômega r. Você consegue relacionar a velocidade angular com a velocidade linear. Da onde que vem isso? Eu vou só fazer demonstraçãozinha aqui, que ela é bem rápida. Se você lembra, a velocidade é igual à derivada da posição em relação ao tempo. Mas a gente acabou de ver que a posição é θ vezes r. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse x pelo que a gente acabou de ver aqui, ó, que é θr. Vou colocar às vezes umas cores só para você não se perder, mas não precisaria, tá? Então, aqui a posição é θr e eu vou derivar em relação ao tempo. Aqui o que acontece? O raio da trajetória, como a gente tem um corpo rígido, o raio é constante. Se eu tenho uma variável constante na minha derivada, não é uma variável, é uma constante, se eu tenho um valor constante dentro da minha derivada, ele sai para fora. Então, eu tenho o raio da trajetória dθ dt. E esse dθ dt, que foi o que a gente viu na aula anterior, é justamente o ômega. Então, eu tenho que isso dá ômega vezes R, ou seja, V igual a ômega R. Então, é uma deduçãozinha bem simples. Vamos fazer um exemplo aqui também, ainda do mixer, só para a gente ter o... Só para um exemplo mesmo. Vamos desenhar o mixer aqui de novo. Calma aí. Ficando bom desenhar a lâmina. Vamos pensar aqui agora, pensar num exemplo. Vamos pensar que essa trajetória, desenhar aqui de novo. Eu estou com o reloginho do meu lado e eu vejo que essa lâmina dá uma volta completa. A lâmina ali ó, dá uma volta completa. Então ela começou aqui e deu a volta completa. Ela deu essa volta completa no intervalo de tempo de, vamos pensar, uns 2 segundos. Está bem devagar esse mixer, mas é só para os números ficarem inteiros. E eu quero calcular a velocidade angular. Então, o que eu sei? A lâmina deu uma volta completa em 2 segundos. Aí vamos lembrar da aula anterior, que eu tenho que a velocidade angular é Δθ por ΔT. Em uma volta completa, eu tenho 2π radianos. E eu defini que o tempo que demorou para dar uma volta completa são 2 segundos. Então, eu tenho que a minha velocidade angular é π radianos por segundo. Essa é a minha velocidade angular que eu encontrei utilizando as equações da aula anterior. Agora, eu não quero mais a velocidade angular, eu quero saber qual é a velocidade dessa ponta em metros por segundo. Como é que eu faço? Uso a equação lá de cima. Velocidade igual a velocidade angular vezes o raio da trajetória. Vamos utilizar o mesmo raio de antes, 0,01. O ômega eu acabei de calcular. O raio da trajetória é 0,01. Então, isso deu 0,01 π metros por segundo. Essa é a velocidade da pontinha. Então, o que eu tenho? Se eu tenho uma variável angular, eu consigo achar a variável linear. Dá para relacionar as duas facilmente. O que faltou? Faltou só aceleração. Deixa eu pôr o quadro de baixo aqui.
A gente já achou fez a relação entre a posição e a velocidade. Vamos achar então agora em relação à aceleração. Aceleração. É bem parecido também, todas são bem parecidas. E aí, que cor que eu estava usando? Azul, né? Azul, verde e preto. É bem parecido. Então, a aceleração linear vai ser igual é o mesmo formato de todos, tá? Vai ser igual ao alfa vezes o raio da trajetória. Então, eu consigo associar minha aceleração angular com a aceleração linear que eu tenho. Vou fazer a dedução também, porque ela é bem simples. Se a gente lembrar da aceleração, ela é derivada da velocidade em relação ao tempo. E a velocidade, a gente acabou de ver ali em cima, que é ômega vezes o raio, que é um R. R. Ômega R. Tá ruim, deixa eu apagar. Ômega vezes o raio. Em relação ao tempo. Como o raio da trajetória é constante, ele sai para fora da derivada. Preciso derivar o ômega em relação ao tempo. E você lembra que eu defini a aceleração angular como a derivada do ômega em relação ao tempo. Então, isso aqui deu R vezes o alfa. Ou só invertendo para ficar igual em cima, alfa R. Pensar em um exemplo aqui, ó. Não, exemplo de aceleração fica meio... não precisa de exemplo agora, acho não. Bom, vai fazer um resuminho, só para vocês não se perderem nas equações. Vocês vão ver que todas elas são parecidas. Então, como é que a gente relaciona todas as variáveis aqui? A gente vai ter a aceleração... Peraí, vou fazer em ordem. A gente vai ter a posição, a velocidade e a aceleração. E aí eu quero associar o x, posição com a posição angular, a velocidade com a velocidade angular e a aceleração com a aceleração angular. O que eu faço? Multiplico pelo raio da trajetória. Olha que facinho, todas elas são equivalentes, todas elas são bem parecidinhas. Então você não precisa decorar todas. Agora, só para tornar mais completo, essa aceleração que a gente tem, e essa aceleração que a gente tem linear, ela tem um nome especial nesse caso, que ela vai ser a aceleração tangencial. Então, eu vou colocar um Tzinho aqui embaixo dela, que ela é diferente da aceleração centrípeta. Se você fez o resumo, você lembra que a gente falou de aceleração centrípeta. Não, acho que eu não pedi não. Acho que esse foi o primeiro exemplo que eu mandei para vocês. Só que essa aceleração que a gente está vendo, ela é aceleração tangencial, não é aceleração centrípeta. Já vamos ver a diferença entre elas. Então, o que a gente fez? A gente relacionou a variável linear com a variável angular. E essa aceleração tem dois tipos de acelerações diferentes. A gente vai aprender a diferenciar, mas é bem simplesinho. Deixa eu fazer aqui número 6. Se tiver o número errado, vocês me avisem. Então, a gente quer fazer a aceleração tangencial. E a gente quer diferenciar ela da aceleração centrípeta. Eu acho que é o capítulo 4 do Halliday, que tem aceleração centrípeta. Essas são as duas tipos de aceleração que a gente tem. Eu vou definir elas rapidinho aqui e a gente vai ver bastante exemplos. De novo, eu tenho uma trajetória circular. E aí, vamos supor que tem uma partícula. Essa partícula aqui, ela está fazendo essa trajetória. E se você mede a velocidade dela, é sempre v. Então, você mede a velocidade dela, ela tem velocidade v. Essa velocidade não está mudando. Só que aí você lembra lá da primeira lei de Newton, da inércia, que se a velocidade
Se você não tem nenhuma força, a velocidade tem que se manter constante. Daí você diz, ah, mas a velocidade aqui ela está constante. Só que se você olhar essa partícula aqui embaixo, por exemplo, ó, nessa posição, qual é a velocidade dela? Vou fazer em laranja. A velocidade dela é sempre tangencial à trajetória. Agora, se você pega a mesma partícula, ó, ela aqui embaixo, ela ainda está com velocidade v. Só que agora, para onde que aponta essa velocidade? Ela aponta na outra direção. Então, apesar do módulo da velocidade ser o mesmo, o vetor velocidade muda. O vetor velocidade está apontando para a esquerda e aqui ele está apontando para a direita. Então, tem uma força aqui que está agindo nessa partícula. Lembra lá, se não tem força, a velocidade vai se manter constante. Só que o módulo da velocidade é constante, mas o vetor velocidade não. De novo, ó, o valor da velocidade, por exemplo, 2 metros por segundo. Aqui é 2 metros por segundo. Vou anotar aqui. Aqui embaixo também é 2 metros por segundo. Só que a velocidade mudou a direção. Então, se a gente for fazer o vetor velocidade, ele mudou. Apesar de que o módulo da velocidade não mudou. Então, a gente tem alguma coisa mudando a velocidade. E a gente sabe que muda a velocidade é uma força ou uma aceleração. Então, tem que ter uma aceleração aqui agindo nessa partícula. De novo, ela está mudando a direção da velocidade. O módulo não. A direção da velocidade está. Então, se está mudando, tem que ter uma força e uma aceleração que está agindo sobre essa partícula. Essa aceleração, nos movimentos circulares, ela aponta para o centro. Ó, a partícula está indo para a esquerda, de repente ela começa a fazer um movimento circular. Então, ela tem uma aceleração agindo e que sempre aponta para o centro. Não importa onde é que eu estou. Se eu estiver aqui, a minha velocidade vai ser para baixo. E eu vou ter uma aceleração para o centro. Se eu estou aqui na direita, eu vou ter minha velocidade para cima e a minha aceleração para o centro. Essa aceleração para o centro, a gente chama ela de aceleração centrípeta. Olha que legal. Então, essa aceleração que aponta para o centro, o nome já diz, é a aceleração centrípeta. Qual é a diferença entre elas? Da aceleração tangencial para a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é aquela que faz esse número aqui mudar. Então, se eu tenho aceleração tangencial, quer dizer que ele vai girar mais rápido. Vou até anotar aqui, aceleração tangencial é a que faz girar mais rápido. Então, em vez de 2, depois eu teria 3, ou uma desaceleração, tanto faz. Faz girar mais rápido. Então, essa aqui que a gente viu, essa aceleração que a gente viu aqui atrás, a aceleração tangencial, é a que faz ele girar mais rápido a minha partícula. Não confundir ela com a aceleração centrípeta, que a gente coloca aqui. Isso aqui muda a direção da partícula. Não muda o módulo da velocidade. Então, são essas duas o que eu tenho. Lembra que a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória. Aponta para o centro. Oi, pode falar. Então, a aceleração tangencial, nesse caso aqui, ó, a velocidade 2 metros por segundo aqui em cima e 2 metros por segundo aqui embaixo. Nesse caso, a aceleração é zero. Mas se tivesse uma aceleração, deixa eu pegar outra cor aqui, amarela. Eu vou fazer aceleração tangencial amarela. A aceleração, se ela existir, nesse caso ela não existe, ela vai ser tangencial à trajetória. Aqui, ó. Não sei se ficou claro. Ou para cá ou para lá, ó. Pode ser o contrário. Se estiver freando, aí ela é para cá. Se ela estiver mudando a velocidade, aumentando, fazendo ele girar mais rápido, a aceleração tangencial, ela é tangente à trajetória. Se ela é sempre na direção do escape aqui, ó. Ficou claro? E a aceleração centrípeta sempre para o centro. Aí a gente consegue calcular a aceleração centrípeta bem facinho. Como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? E lembrando lá. Aceleração centrípeta,
ela vai ser dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. É só essa equação que a gente vai ter. Então, aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Vamos ver alguns exemplos aqui de aplicação dessa aceleração centrípeta. Eu vou mudar minha tela aqui rapidinho. Vou colocar o PowerPoint. PowerPoint. Cadê? Tá. Por exemplo, esse aqui é o lançamento do martelo. Se você já viu o lançamento do martelo, o que o cara faz? Ele gira uma bola segurando um fio, percebe que ele é um cara muito forte, então ele está fazendo uma força aqui para a bola não escapar. Ele está segurando esse fio e quando ele solta, a bola vai embora. Então percebe que o que faz a bolinha, o martelo, girar é o braço dele segurando esse peso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pausar. Opa, pausa, não consigo pausar. Mas ele está fazendo esse movimento circular e ele está fazendo uma força para o centro, que esse aqui é a pessoa, essa aqui é a pessoa. O braço dele está fazendo uma força para o centro. Lembra, força igual a massa vezes aceleração. Então, se ele está fazendo uma força, tem uma aceleração. A função dele segurar, e esse é o motivo do pessoal que lança martelo ser muito forte, é que ele que está fazendo a trajetória circular, é o braço dele que faz essa aceleração centrípeta. E percebe que se não existe aceleração centrípeta, o que acontece com a bolinha? A bolinha vai embora pela tangente. Quando some essa aceleração centrípeta, que é quando ele solta o martelo, a bola vai pela tangente. Então, se não tiver aceleração centrípeta, não vai ter o movimento circular. Outro exemplo aqui, ó, é o que eu falei antes, ó. Você tem a bolinha girando, e aí, quando você corta essa cordinha, o que acontece? A bola ela sai pela tangente. Porque você, para mudar a direção do seu objeto no movimento circular, lembra, o movimento circular você está mudando a direção da velocidade. Pode ser até que o número seja o mesmo, 2 metros por segundo, por exemplo. Mas a velocidade pode mudar. Então, a direção. Se a direção muda, tem que ter uma aceleração agindo. No movimento circular, essa aceleração que só muda a trajetória, a gente chama de aceleração centrípeta. E aí, se você não... Aqui, gente, não. Beleza. Esse outro exemplo que a gente tem de aplicação da aceleração centrípeta, se você, quando você era criança, você provavelmente já girou um baldinho e percebia que a água não caía. Então a gente, porque qual que é a ideia da água dentro do balde? É escapar pela tangente. Então quando ela está aqui em cima, a água quer escapar pela tangente e quer ir para aqui em cima ela quer ir para esse lado e aqui ela quer para esse lado de cá. E o que acontece? Se essa velocidade dela, a aceleração centrípeta, for exatamente igual à aceleração da gravidade, ela faz um movimento circular bonitinho e ela não cai na sua cabeça. Mas isso a gente vai ver um pouquinho depois. Outra aplicação de aceleração centrípeta são aquelas corridas que você vê nos Estados Unidos. No Brasil, a gente assiste Fórmula 1, que é aquela corrida do Schumacher, do Senna, que vocês devem ter assistido já na televisão. Nos Estados Unidos eles gostam do NASCAR, que é uma pista redonda, que é aquela prova do filme Carros. Se você perceber na prova do filme Carros, a pista deles é sempre inclinada para dentro da trajetória. É um círculo ou oval, e aí você tem uma inclinação da pista. Olha lá, uma prova de NASCAR. Talvez tenha outros nomes também. Mas o que acontece? Essa inclinação que a gente tem da pista, essa inclinação aqui, faz com que apareça uma aceleração jogando o carro para o centro e fazendo com que ele consiga fazer a volta mais fácil. Então, a própria inclinação da pista faz com que a trajetória circular dos carros seja facilitada. Mesma coisa para os aviões aqui, ó. Quando a gente inclina a asa do avião, aparece uma força para o centro, fazendo uma aceleração centrípeta que faz ele fazer esse movimento circular e é o que faz o avião fazendo curva.
E aí vamos para o primeiro exercício, só para fixar esse conteúdo. Deixa eu jogar ele para cá. Que é o 44. Ele fala o seguinte aqui para a gente. Durante uma corrida de trenós na Olimpíada de Inverno, então tem uma... Opa, acho que eu não mudei aqui ainda. Pronto, agora mudei. Durante uma corrida de trenós nas Olimpíadas de Inverno, que é aquela que você vê, que a gente vê pouco, né? Que o pessoal entra num trenózinho, sai correndo e esse trenó desliza na neve. Quem já assistiu o filme Jamaica Abaixo de Zero, é um filme que passava no SBT antigamente, é esse exercício sobre esse filme, Jamaica Abaixo de Zero. Então, se você ler aqui o enunciado, ele diz assim para a gente: durante uma corrida de trenós nas Olimpíadas de Inverno, a equipe da Jamaica fez uma curva de 7,6 metros de raio. Então ela veio aqui, ó, vamos supor que ela vem nessa direção e faz uma curva. E essa curva tem um raio, vou fazer uma seta. Essa curva tem um raio de 7,6 metros. Então aqui vem o trenó e ele faz uma curva. E o raio dessa curva, dessa trajetória que é circular, nesse período ela é circular, depois pode ser que não seja. 7,6 metros e a velocidade dela, desse trenó, vou fazer um trenózinho aqui, esse é o trenó. A velocidade desse trenó, durante a curva, é 96,6 km por hora. E aí ele quer saber qual é a aceleração que eles vão sentir no corpo deles, porque quando ele está fazendo aqui o movimento circular, vai aparecer uma aceleração que é pronta para o centro, que é chamada de aceleração centrípeta. Então, essa aceleração centrípeta vai aparecer e vai fazer o carrinho fazer o movimento circular para ele não sair da pista. E aí ele me pergunta, qual é essa aceleração? E você sabe identificar que ela é a aceleração centrípeta. Mas se a gente olhar aqui um pouquinho para cima, ó, a aceleração centrípeta a gente calcula fazendo v quadrado sobre o raio. Então, aceleração centrípeta é igual a v quadrado sobre raio. A velocidade está em quilômetros por hora. Vamos sempre trabalhar no sistema internacional. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso por 3,6. 96,6 dividido por 3,6. Quanto que deu isso daí? Vou pegar na calculadora para a gente encontrar a velocidade em metros por segundo. Cadê a calculadora? 96,6 dividido por 3,6. Isso aí deu 26,83 aproximadamente metros por segundo. Essa era a velocidade. Lembra o que eu estou fazendo? Estou transformando para o sistema internacional. Então, eu tenho que a minha velocidade é 26,83. Eu preciso elevar isso ao quadrado e dividir pelo raio da trajetória, que é 7,6. Aí eu faço essa continha na calculadora de novo. Então, deu 26,83 ao quadrado. E tudo isso dividido por 7,6. Deu 94,7 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Não é radianos? Não é, porque aqui não é aceleração angular, tá? Então, eu encontrei a aceleração centrípeta, que é a aceleração que a equipe da Jamaica sofreu durante essa curva que eles fizeram. E aí ele me pergunta qual foi a aceleração em unidades de g. Ele quer saber qual o múltiplo da aceleração da gravidade, quantas gravidades isso que corresponde. Lembra que a nossa gravidade da Terra é igual a 9,8 aproximadamente. Ele quer saber quantas vezes desse valor é esse valor aqui. É só dividir um pelo outro e a gente descobre a resposta do jeito que o exercício pede. Faço na calculadora aqui rapidinho.
é 94,7 dividido por 9,8. Isso é aproximadamente igual a 9,7 Gs. Então, aproximadamente 9,7 gravidades é a aceleração que eles sofreram durante essa curva aí da prova das Olimpíadas de Inverno. Esse era o exemplo da aceleração centrípeta. Então vamos para o próximo aqui agora. Eita. Próximo assunto. Se alguém tem alguma dúvida, se tiver, me pergunta que eu vou mudar de assunto. Vou para cá. Período. O que é o período? Período. Vou definir ele aqui, depois a gente vê alguns exemplos. É o tempo que leva para dar uma volta completa. Tempo que leva para dar uma volta completa. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que eu vou voltar lá no meu mixer. Vamos voltar lá no mixer. Nesse exercício do mixer, eu falei que ele demora 2 segundos para dar uma volta completa. Ou seja, o período é 2 segundos. Então, período é definido como tempo para dar uma volta completa. Vamos supor... Cadê meu negócio? Aqui. Vamos supor que você tem outro exemplo aqui. Período que para o prato do micro-ondas dar uma volta completa. Aqui, ó, você está no seu micro-ondas, tem o pratinho dele, esquentando sua comida, ele começa a girar. Aí você coloca um sticker aqui, ó, bem nesse ponto. E aí ele vai girando, aí você sabe onde é que ele está. O sticker vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando ele volta na posição inicial, você deu uma volta completa. Aí você olha no seu cronômetro aqui, e aí você olha lá, 5 segundos. Então, o período desse movimento são 5 segundos. Então, o período é simplesmente isso, é o tempo que demora para dar uma volta completa. A unidade dele é segundos no Sistema Internacional. Então, a unidade do período no Sistema Internacional são segundos. Vamos fazer algumas relações para a gente conseguir calcular o período de maneira mais fácil. Vou imaginar que eu dei essa volta completa, tá? Eu dei uma volta completa. Se eu dei uma volta completa, eu andei 2π. Eu quero transformar isso para metros. Eu tenho o deslocamento angular e eu quero transformar isso para o linear. A gente acabou de ver que o x é igual a θ vezes o raio. Então, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Se eu quiser calcular o x, é o θ, que é 2π, vezes o raio. E aí você lembra lá da escola que a circunferência de um círculo é calculado por 2πr. É exatamente isso que a gente fez. Então, numa volta completa, eu andei 2πr. O tempo que eu levo para dar essa volta completa, quanto tempo que eu levei? Aí é meio que uma pegadinha, porque o tempo que você leva para dar uma volta completa, a gente chama de período. Então, numa volta completa, eu andei 2πr e o tempo que se passou é o próprio período. Então, vamos dividir um pelo outro aqui, ó. Esse aqui é o x, ou Δx, e esse aqui é o ΔT. Então, vou fazer Δx por ΔT, que é igual à velocidade, a definição padrão. O ΔX a gente acabou de fazer uma relação aqui em cima, que é 2πr. E o ΔT a gente encontrou aqui, que é o próprio período. Então, o que a gente chegou daqui? Que velocidade é igual a 2πr dividido pelo período. Ou, se eu quiser saber o período, é igual a passar o v dividindo,
2π vezes o raio dividido pela velocidade. Então, se eu tenho o raio da trajetória e a minha velocidade linear, eu consigo calcular o período que eu tenho. Vamos pensar aqui um exemplo. Deixa eu pensar no exemplo. Desenhar um círculo aqui. Opa. Círculo. Aí eu tenho... Deixa eu pensar numa coisa que dá a volta. Tem um objeto, pensar um objeto que gira. Um carrossel. Carrossel é aqueles cavalinhos que ficam girando. Quem assistiu a série do Demolidor? 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 Aquele vermelhinho que é cego? Não, não é esse. Não, é o... Esqueci o nome do cara. O Punisher. O Punisher, a família dele foi morta perto de um carrossel. É do universo Demolidor. Se você lembra, é aqueles cavalinhos girando. Aí, vamos supor que você tem esses cavalinhos girando, e aí você mede a velocidade linear deles. Essa velocidade dá 1 metro por segundo. Esse aqui é o sino da trajetória. Aí você mede o raio da trajetória e ele vai dar 2 metros. E eu quero saber quanto tempo vai levar para esse carrossel dar uma volta completa. Então, quais são as informações que eu tenho? A velocidade linear dele e eu tenho também o raio da trajetória. O que eu quero saber? Quanto tempo ele vai demorar para dar uma volta completa. Então, é só utilizar a equação que a gente acabou de fazer ali embaixo. 2πr pela velocidade. Isso é 2π. O raio da trajetória é 2. E a minha velocidade é 1. Então, isso aqui deu igual a 4π segundos. E aí, só para ficar bonitinho, vamos fazer a conta aqui, porque 4π geralmente não significa nada para você que está escutando. Multiplicar por 3,14, isso vai dar aproximadamente 12 segundos e meio. Então, quanto tempo levou para esse carrossel dar uma volta completa? 12 segundos e 56. Esse é o tempo que ele leva. Então, qual a relação que eu fiz do período com o raio e a velocidade? Então, se eu tenho o raio da trajetória e a velocidade, eu consigo saber quanto tempo leva para dar uma volta completa. A gente também pode achar uma outra relação que pode ajudar a gente, mas ela já vem dessa aqui. Lembra, né? T igual a 2πr dividido por V. Mas V, a gente sabe relacionar o V, porque V é igual a ômega R. Então, eu vou só substituir 2πr dividido por ômega R. Corta o R. Então, eu tenho que ser 2π sobre velocidade angular. Ou seja, outra maneira de eu encontrar o período é fazer 2π dividido pela velocidade angular. Percebe que sumiu o raio dessa equação, porque a velocidade angular ela já depende do raio. Se ninguém tiver mais uma dúvida, a gente vai para o próximo. A gente só tomar uma água 5 segundos. Pronto, voltei. Cadê? Então, o que a gente viu até agora? Só relembrando. A gente viu a relação entre as variáveis angulares e lineares. Eu mostrei como é que a gente encontra a posição a partir da posição angular, a velocidade a partir da velocidade angular. Deixa eu mudar os negócios aqui. Eita, dá um Ctrl Z. Velocidade a partir da velocidade angular, aceleração tangencial a partir da aceleração angular. Aí a gente viu que a aceleração que a gente calculou aqui é a aceleração tangencial, não confundir ela com a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é aquela que aponta para o centro. A aceleração tangencial ela muda o valor da velocidade. A aceleração centrípeta só muda a trajetória, ela aponta para o centro e ela só faz o meu objeto fazer uma trajetória circular, ela não muda o número.
Então, se, por exemplo, eu tinha 2 metros por segundo, ela continua sendo 2 metros por segundo se eu tiver só aceleração centrípeta. Se eu tiver aceleração tangencial, aí esse número vai mudar. A gente também viu o que é período. E aí a gente vai para o último assunto de hoje, que é o caso especial da aceleração angular constante. Isso aqui é muito bom, tem muita coisa para fazer. É bom que eu não preciso apagar os quadros. No ao vivo eu tenho que ficar economizando quadro, que eu posso fazer do tamanho que eu quiser. Então, a gente está no número 8. Cadê aqui? Opa. 8. Que é o caso especial da aceleração constante. E aqui, quem não fez uma física 1 boa, vai ter bastante dificuldade. Então, eu dei uma atenção especial da aceleração, que é mais ou menos a aplicação de tudo que a gente viu. Aceleração angular constante. Então, se você lembra lá do ensino médio ou da física 1, quando a gente trabalhava com a parte de deslocamento, cinemática, tinha 3 grandes equações que a gente utilizava lá na cinemática. E eu vou trabalhar com elas também. São 3 grandes equações da cinemática que a gente usa para quase tudo, que eram... Vou fazer um quadradinho aqui. Não, vou fazer aqui mesmo. O que a gente tinha? Estou falando lá da cinemática, lá da física 1. Se a aceleração é constante, não estou falando de angular agora, estou falando da aceleração normal, aceleração linear. Se a aceleração era constante, a gente tinha 3 grandes equações, que era a equação x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Essa era uma delas. A gente tinha também essa aqui, você conhecia talvez por sorvetão no ensino médio, que ele trocava o x pelo s. Aí você também tinha o v igual a v0 mais at. E você tinha também a Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x. Essas eram as 3 equações que você tinha lá em Física 1, que tomava a maior parte do seu tempo e tinha muitos exercícios que você fez em relação a isso. Isso só vale se A é constante. E aí a gente tem equações análogas para o caso da aceleração angular é constante. Então, se a aceleração angular é constante, a gente vai ter um conjunto de 3 equações bem semelhantes. Basicamente, você troca o que é linear para o que é angular. Qual que é o análogo da posição? É o θ. Então, x vai para x0. Estou fazendo essa daqui. Essa aqui que eu estou trabalhando. Compara as duas. Ó, em vez de x, ele vai para θ. E a utilização da mesma maneira. V0, velocidade inicial 0. Não inicial 0, velocidade inicial, agora é velocidade angular inicial. O tempo é t. A aceleração angular. O tempo, dividido por 2. Ó, compara as duas, são exatamente iguais, só muda a letra pela letra grega aqui da variável da rotação. Então, se você sabe uma, você sabe a outra. E a aplicação é igual. Aí vamos trabalhar com a de baixo. V igual a V0 mais AT. Como é que vai ficar? O análogo da velocidade é a velocidade angular. O da aceleração é a aceleração angular e o tempo não muda. Ó, compara as duas, igualzinho. O Torricelli também tem o análogo, que vai ser dado por ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa delta θ. Olha só, igualzinho as 3. Então, se você sabe trabalhar com uma, você sabe trabalhar com a outra. Então, se a aceleração angular é constante,
valem essas três equações. E aí a gente vai ter um monte de exercício bem parecido para a gente brincar. Vou fazer alguns para a gente agora. Então, relembrando só aqui, que isso aqui é bastante importante, tá? Anote. A gente está vendo o caso especial da aceleração angular constante e fazendo a relação com o que a gente viu lá em Física 1. Física 1 a gente tinha o sorvetão, V igual a V0 mais AT e o Torricelli. Agora a gente tem o sorvetão aqui, só que para caso pro caso angular, só mudou as variáveis, compara as duas, são exatamente iguais, só mudou a letra para a letra grega. De novo, a gente tem aqui ômega igual a ômega zero mais alfa t e também tem o Torricelli. Mas lembra, isso só vale se alfa é constante, da mesma maneira que aqui em cima só valia se o a era constante. Isso aqui foi provavelmente os seus 2 primeiros meses de aula de Física 1. É só sobre isso. Vou fazer alguns exercícios para fortalecer aqui nosso conhecimento. Vai ser bem... mas são exercícios tranquilinhos. Começar com 9. Ele fala assim pra gente. Exercício 9. Um tambor gira em torno do eixo central. Vou fazer... Peraí, deixa eu pegar um tambor aqui pra gente... Só para ilustrar. Vou baixar um tambor aqui do Google. É tambor? Apareceu tambor de música. Não, tambor de música não. Vai esse aqui. Ixi. Vai esse aqui mesmo. Não tem problema não. Tá, não é esse tambor, mas é só para ilustrar. É um tambor, por exemplo, de produto químico, que você usa para fazer o seu processo de, sei lá, de que usa tambor, de agrotóxico, não, agrotóxico, defensivo agrícola. É o tambor que está lá que você tem que mexer para que o seu defensivo agrícola fique uniforme. Estou chutando, não faço ideia. Mas vamos imaginar que é isso. É um tambor. O tambor gira em torno do eixo central com velocidade angular 12,6. Então a gente tem nosso tambor aqui. E aí ele gira aqui, esse de vermelho. Gira aqui. Tem um eixo central. Vou fazer eixo central de preto. Tem um eixo central aqui, ó, que passa pelo meio do tambor. E aí está girando assim. Está girando aqui o tambor. E ele diz que a velocidade angular que está girando esse tambor é igual a 12,6 radianos por segundo. Então, eu tenho esse tambor que ele está girando, velocidade angular 12,6 radianos por segundo. Ele diz que o tambor é freado a uma taxa constante. Então, ó, ele diz que eu tenho uma aceleração angular de 4,2 radianos por segundo ao quadrado. Só que percebe que ele falou que ele é freado, então tem um sinal de menos aqui na frente. Então, ó, ele me deu a velocidade angular e me deu a aceleração angular também. Lembra que aceleração e desaceleração é a mesma coisa, tá? A aceleração pode ser negativa, que é frear. E aí ele quer saber, na letra A, quanto tempo que ele leva para o tambor parar. Aí tem uma informação escondida aqui, ó. Para o tambor parar, ele já me diz qual é o ômega final. Então, aqui, ó, esse aqui é o ômega inicial, ômega zero, que é a velocidade angular inicial. E aí ele me diz que o tambor vai parar. Então, eu também tenho o ômega final. É só interpretar o texto ali que você chega nessa conclusão. Então, eu coloquei o zero porque é a velocidade angular inicial. E aí eu tenho o ômega que é a final. A final é quanto? Zero. Então, são essas as três informações que ele me dá e ele quer saber o tempo. Se a aceleração angular é constante, existem três equações que valem para a gente, que a gente vai utilizar. Sempre quando tiver alguma situação que você tem aceleração angular constante e você quiser resolver, eu sempre recomendo fazer da mesma maneira. Você escreve as três aqui no cantinho. Então, ó, taxa constante de aceleração é constante, então vale as três equações, que são θ igual a θ0 mais ômega zero t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Eu também tenho aqui ômega igual a ômega zero
mais alφt. E a terceira é ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa delta θ. Essas são as três que valem para quando a aceleração angular é constante. E aí, o que eu sempre recomendo para meus alunos? Circula tudo que você não sabe. Então, vou circular de laranja. O que ele quer saber é o tempo que leva para parar. Então, o tempo, obviamente, eu já não tenho. Tempo eu não tenho. Tempo eu não tenho. Tempo eu não tenho. O que mais ele quer? O que eu não tenho? O θ eu tenho. O tanto que ele gira até parar? Também não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Aí, beleza, eu circulei tudo que eu não tenho. Tudo que ficou, que não está circulado, eu tenho. Aí eu vou para o exercício de novo. Quanto tempo leva até parar? Então, eu tenho três equações aqui. E aí eu circulei o que eu não tenho. E aí, se você fez esse processo que eu estou sugerindo para você fazer, a própria equação vai te dizer o que você tem que usar. Qual dessas três eu vou utilizar para encontrar o tempo? Essa aqui do meio. Olha aqui. A própria equação já te diz, se você faz esse processo de circular as incógnitas. Sempre recomendo circular as incógnitas, tá? Então, se eu quero calcular o tempo, o que eu fiz? Eu escrevi as três equações para aceleração angular constante e eu circulei as incógnitas. E aí a própria equação vai me dizer qual das três que eu vou utilizar. Então, se eu quiser achar o tempo, eu vou utilizar do meio, porque é a única que tem o t sozinho como incógnita. Então, vamos utilizar do meio. Fica bem fácil, tá? Depois de muito tempo de experiência, você consegue fazer isso de cabeça, depois de uns 5 anos treinando. Mas, enquanto isso, eu recomendo que vocês façam esse processo. Se você não quiser utilizar, fica à vontade, mas para mim isso é o que funciona. Até hoje eu uso isso aqui quando eu tenho um conjunto de equações. Sempre quando você tem um conjunto de equações, eu sempre recomendo você escrever uma embaixo da outra e circular o que você não sabe, as incógnitas. Facilita bastante a visualização. Então, o ômega zero, o ômega final, desculpa, eu sei que é zero. Peguei daqui, ó. O ômega zero é 12,6. Opa, pera um pouquinho, vou fazer do jeito correto, tá? Esse aqui é o jeito correto. O jeito correto é primeiro você isolar o que você quer. Então, eu quero saber o tempo, eu vou isolar o tempo e depois vou substituir. Então, eu vou passar primeiro o ômega zero. Aí, eu vou passar o alfa dividindo. E aí, eu isolei o tempo. Então, como é que eu acho o tempo? Ômega menos ômega zero dividido pelo alfa. Agora sim eu substituo, tá? Esse aqui é o verdinho. Esse aqui é o vermelho. E esse aqui é o azul. Então, só fazer aqui, ó. O ômega final, a velocidade angular final é zero, porque ele parou. O ômega zero é 12,6, é negativo por causa da equação, tá? Então, isso aqui seria preto, no caso. E o alfa é menos 4,2. Isso aqui deve dar igual a 3 segundos. Então, achei o tempo. O que eu fiz? Quanto tempo leva para parar? 3 segundos. Daí a gente pode ir para a letra B. Onde é que eu vou fazer a letra B? Qual é o ângulo total descrito pelo tambor até parar? Quando você descobriu o T, esse T descircula. Você sabia ele, agora ele não é mais uma incógnita. Vou só refazer aqui. Então agora eu sei o T. Então agora eu tenho duas opções que eu posso escolher. Qual que eu quero fazer para encontrar o ângulo na letra B, descrito o total pelo tambor até parar. Tanto a primeira equação quanto a de baixo vão servir para que eu encontre o deslocamento que ele fez até parar. Então agora eu tenho a opção de escolher. Eu vou escolher a de baixo, tá? Só porque sim, não tem nenhum motivo especial. Mas qualquer uma das duas funcionaria. Eu vou trabalhar com essa daqui. Então, vou um pouquinho para baixo. Opa.
Vou pro lado aqui, ó, melhor. Estou na letra B, tá? E lembrando, eu estou na letra B. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber o ângulo e eu vou trabalhar com essa equação verdinha aqui. Então, o que eu tenho? Ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa delta teta. Eu quero saber o delta teta. Então, vou passar aqui e dividir. Vou isolar ele. Menos ômega zero igual ao quadrado igual a 2 alfa delta teta, ou seja, meu delta teta, só dividir aqui por 2 alfa. É assim que eu vou encontrar quanto ele percorreu. Agora é só eu substituir. Nossa, que está parecendo um 2, está bem feio. É só eu substituir os valores que eu sei e eu encontro a resposta. Esse ômega, quanto que ele valia? Era o inicial, era 12,6. Então, esse ômega aqui é o inicial, que é 12,6. Só que agora ele é ao quadrado. Menos o ômega zero era zero. Não, o final é zero, desculpa. Deixa eu apagar. Esse aqui é verde. Esse verde aqui é o final, é zero. O inicial que é 12. E a aceleração é menos 4,2. Isso aqui é igual a quanto o barril girou. Então, o que eu queria calcular aqui antes? Antes eu queria saber o tempo para o barril parar e agora eu quero saber quanto que ele girou até parar. Só jogar na calculadora isso, vai dar, vamos fazer aqui, vai dar menos 12,6 ao quadrado dividido, esse aqui sai fora. Não, esse aqui não está dentro do parênteses, tira o parênteses aqui. O parênteses está aqui. Dividido por menos 8,4. Aí eu vou fazer na calculadora, já digo para vocês quanto que deu. 6 vezes 12,6, tudo isso dividido por 8,4. Então, se eu não errei nada, isso aqui vira 18,9. Lembra que é teta, então é radianos. Então, só recapitulando para quem se perdeu. O que eu fiz aqui? Eu percebi que o enunciado me dizia que a aceleração angular era constante. Se a aceleração angular é constante, são 3 equações que eu posso utilizar. Eu circulei as incógnitas. Percebi que para a letra A eu podia utilizar a equação do meio para achar o tempo. Então, calculei o tempo utilizando a equação do meio. Aí na letra B eu queria saber o ângulo total descrito, ou seja, o θ. Percebi que poderia utilizar tanto a primeira quanto a terceira equação. Optei pela terceira só por conveniência, nenhum motivo especial. Substituí os valores e encontrei que o barril ele descreve 18,9 radianos até parar. Esse era o exercício 9. Se alguém tiver alguma dúvida aí, me perguntem. Senão eu vou para o próximo. Próximo. Esse aqui é igual. Esse aqui é o 11. Vou pegar um disco aqui só para ilustrar. Disco. Esse aqui é bom. Tá, esse aqui ficou bom. Então aqui, eu tenho um disco. Pode ser, por exemplo, uma serra circular, tá? Serra circular. E aí ele fala o seguinte aqui pra gente. Essa serra circular
gira inicialmente com 120 radianos por segundo. Então, a serra está ao contrário. Então, a lâmina acho que está ao contrário. Mas beleza. A serra circular, ela gira com velocidade angular inicial igual a 120 radianos por segundo. E aí diz que é freado com uma aceleração angular. Se é freado, lembra que é negativo. Então, ele é freado com uma aceleração angular constante de menos 4 radianos por segundo ao quadrado. Percebe que ele não fala que é negativo. Você que vai ter que dizer que é negativo porque está dizendo que é freado. Aí ele fala para a gente aqui, ó, quanto tempo o disco leva para parar? Qual é o ângulo total descrito pelo disco durante esse tempo? Percebe que é o mesmo exercício do anterior, só mudou os números aí. O outro era um tambor e esse aqui é um disco. Então esse disco está girando e aí eu quero saber quanto tempo ele leva para parar. De novo, se a aceleração angular é constante, são três grandes equações que a gente tem. Vou escrevê-las aqui, não pode ter preguiça de escrever. Mais alfa t quadrado sobre 2. Eu tenho que ômega igual a ômega zero mais alfa t. E eu tenho que ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa delta teta. São essas as três equações que eu tenho. Só fazer mais bonito aqui. Então, são essas três equações que eu tenho para o caso especial da aceleração angular constante. Mas são muitos casos que a aceleração angular é constante. O que eu faço? Eu circulo as incógnitas. Eu não sei o θ e não sei o t. Então, já fiz os primeiros passos, que aí, aqui já está 90% feito do exercício já. O que é? O disco gira inicialmente a 120 radianos por segundo e é freado a uma aceleração angular constante de 4 radianos por segundo. Quanto tempo ele leva até parar? Esqueci de anotar aqui, mas se ele vai até parar, o ômega final é zero. Então, a mesma coisa, são as três informações que eu tenho. E aí, para a letra A, ele me pergunta o tempo até parar. E aí eu já fiz as minhas equações, e aí você olhando a própria equação já te diz qual você tem que utilizar. Nesse caso, a equação do meio. Então, você vai utilizar essa daqui. Já sabe qual que é, só observando a notação que você fez. Então, vamos lá resolver essa questãozinha. Eu tenho que ômega zero mais alfa t. Eu quero isolar o t. Vou fazer passo a passo para você não se perder aqui. Só vou substituir os valores agora. Lembra que ômega é zero. Ômega zero. Sai. Ômega zero é 120. E o alfa é menos 4. Então, resolvendo isso aqui deve dar 30. Então, o tempo que eu demoro para parar, para esse disco que está girando parar, são 30 segundos. Esse é o tempo. Olha que facinho, igualzinho o outro. Vamos lá para a letra B, também é igual. Lembra que eu descobri qual que é o tempo, então eu posso apagar o que estava circulado. Cadê aqui? Mais alfa t quadrado sobre 2 e aqui alfa t. Então, agora, de novo, eu posso escolher qualquer uma das duas equações. Agora, só para brincar, eu vou utilizar essa aqui de cima. Poderia utilizar de baixo? Poderia. Vou utilizar a equação de cima para fazer a letra B, que ele quer saber o ângulo total descrito. Aí eu tenho θ igual a θ zero mais ômega zero t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Vou passar primeiro o θ subtraindo,
ômega 0t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Percebe que o inicial menos o final, a gente usa aquele delta. Então, esse aqui é o delta θ, igual a ômega 0t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Agora é só substituir. Vou fazer aqui. Delta θ, opa, delta θ zero não, né? Delta θ, tira esse zero aqui. Delta θ igual a ômega 0t, então o ômega 0 é 120. O tempo eu vou fazer de, tem que escolher uma cor, amarelo. Esse aqui é t, então. O ômega 0 t vezes 30 mais o alfa, que é menos 4, vezes o t ao quadrado, o t eu estou fazendo de amarelo, tudo isso dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Só terminando a conta, vou fazer aqui na minha calculadora para não errar. Então, é 120 vezes 30, isso deu 3.600. 3.600. Provavelmente vai dar um sinal de menos aqui. Você 30 vezes 4 dividido por 2, que é 1.800. E isso aqui deu igual a 1.800. Resolvido? Tá correto? Ainda não, falta unidade. Não esquece da unidade, 1.800 radianos. Agora tá feito. Você percebe que me dá muitas voltas aí para terminar. Mas essa é uma aplicação direta de equação. É uma bolinha só. Tranquilo de fazer. Pro próximo aí. Cadê? 11. Tô acabando o quadro? Agora a gente vai. Esse aqui é legalzinho. Que é o da bicicleta, número 28. Deixa eu colocar uma bicicleta aqui. Esse aqui é o exercício da bicicleta. O que ele tem? Ele tem duas rodas aqui, ó. Para quem já teve uma bicicleta, você lembra que você troca a marcha, que basicamente você troca o tamanho dessas engrenagens aqui, ó, na sua bicicleta. Lembra aqui, ó, que você tem uma aqui e uma aqui, ó. Esse desenho é o da engrenagem da bicicleta. Ó, aqui é só a mesma coisa, tá vendo? Só está mais escondido. Mas então, aqui a gente tem o eixo da bicicleta, você pedala no grande e o de trás gira a roda. Dependendo do tamanho das rodas, a marcha fica mais leve ou mais pesada. E aí você consegue fazer subida, ou então na descida você coloca uma marcha mais pesada, e assim por diante. Se você mora em um país que é plano, tipo Holanda, por exemplo, às vezes nem tem marcha. As bicicletas têm uma marcha só porque o país inteiro é plano, não tem morro, aí você não precisa trocar. Mas no Brasil, geralmente, a gente tem essas marchas aqui, ó. Você tem bicicletas com marcha. Essa aqui não tem marcha, mas algumas delas têm. E aí ele fala assim aqui, o exercício fala assim pra gente. Na figura 10.28, que é essa aqui, uma roda A de raio 10 centímetros está acoplada por uma correia B a uma roda C de raio 25 centímetros. Então, quer dizer que tem uma correia que liga a rodinha menor para a roda maior. A velocidade angular da roda A é aumentada a partir do repouso a uma taxa constante de 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Então, ele me diz que a aceleração angular na A, agora tem que diferenciar a A da C, tá? Tem a A e tem a C. Vou fazer aqui no cantinho. A aceleração angular da A é aumentada a partir do repouso a uma taxa constante de 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Então, ele me diz que a aceleração angular na A, agora tem que diferenciar a A da C, tá? Tem a A e tem a C. Vou fazer aqui no cantinho. A aceleração angular da A
é igual a 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração angular da rodinha A. Determine o tempo necessário para que a roda C atinja uma velocidade angular de 100 revoluções por minuto, supondo que a correia não desliza. Então, esse enunciado, você vê que você precisa de um tempo para você absorver tudo o que ele te diz. Mas o que ele fala? Que a gente tem a roda A e ela começa a acelerar a partir do repouso. Então, o ômega zero da A... Espera aí que ficou feio. E me diz que a roda A, ela acelera a partir do repouso. Então, o ômega zero da rodinha A é igual a zero. Eu tenho a aceleração da A e a velocidade angular inicial da A. Ele também me diz que a velocidade angular final que eu quero atingir é da C. Então, ele já está misturando aqui A com C. Mas o que ele me diz? Ele parte do repouso A e tem essa correia ligando. Então, se A parte do repouso, C também parte do repouso. E aí ele quer saber a velocidade final da C, velocidade angular final da C, quer que isso seja 100 revoluções por minuto. Opa. 100 revoluções por minuto. Além de tudo, ele confunde as unidades aqui. Revoluções por minuto. Então, são esses os dados que ele me dá. E o que ele quer saber é o ômega final da roda A. Então, ele me dá algumas informações da A, algumas informações da C, e ele quer saber o da A aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar tudo para o sistema internacional. Esse ômega C, ele está como 100 revoluções por minuto. Vou fazer aqui, ó. Ômega C igual a 100 revoluções por minuto. Para você converter esse sistema internacional, é só você substituir. Uma revolução é uma volta completa. Então, uma revolução é uma volta completa. Uma volta completa são quantos radianos? 2 π radianos. Um minuto são quantos segundos? 60 segundos. Então, só dividir por 60. E aí eu tenho meu resultado no sistema internacional. Então, são 200 π dividido por 60, que é igual a 20 π sobre 6 radianos por segundo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi converter esse ômega C para o sistema internacional, para não confundir as unidades. Qual que é a vantagem de utilizar o sistema internacional? É que se você utiliza o sistema internacional na sua conta, o resultado obrigatoriamente sai no sistema internacional. Essa é a grande vantagem que você sabe. Se você utiliza tudo no sistema internacional, você sabe que seu resultado vai estar no sistema internacional. Isso vai fazer bastante diferença quando vocês forem calcular volume de poço, ou calcular algum maquinário, que aí vai ter coisa em polegada, coisa em metro, coisa em centímetro. E aí, se você misturar, você não vai saber no final o que você tem. Mas se você utilizar tudo no sistema internacional, se for unidade de comprimento, vai dar metro. Se for a área metro quadrado, volume metro cúbico e assim por diante. Então, se você não misturar as unidades, no final vai dar sistema internacional, vai facilitar bastante sua vida. Então, essa é o ômega C. E aí o que eu vou tentar descobrir é qual é esse ômega... Cadê aqui? Não, não é esse que eu quero, desculpa, gente. Eu quero saber o tempo para que isso ocorra. Desculpa, falei errado. Quero saber o tempo para que isso ocorra. Então, eu vou descobrir qual é primeiro, quando a rodinha C encontra essa velocidade ômega C, qual é a velocidade ômega A? Então, vamos fazer algumas continhas aqui, talvez fique claro para você. Então, vamos pensar aqui, ó. Esse aqui tem uma correia que liga as duas rodas. A velocidade angular nelas é diferente. Mas, quando eu uso um ΔX aqui, ó, quando eu ando ΔX aqui, esse linear aqui, essa distância linear, é a mesma dos dois lados. Ó, o θ é diferente, mas a velocidade linear é a mesma.
o ΔX é o mesmo e a velocidade também é a mesma. Por quê? O que determina a velocidade dessa pontinha é a velocidade da correia. Ó, a velocidade na correia toda é a mesma. Então, eu sei que a velocidade linear no A é igual à velocidade linear no C. Então, essa é o truquezinho que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que brincar com as variáveis lineares e as variáveis angulares todos ao mesmo tempo. Porque, nesse caso, as variáveis angulares vão dar resultados diferentes, mas as lineares vão dar na mesma. Então, vamos escrever aqui, ó. Eu sei que a velocidade em C é igual a ômega no C vezes o raio do C. E eu sei que a velocidade no A é igual ao ômega do A vezes o raio do A. Essas que são as equações que a gente viu que a gente começou a aula de hoje. Lembra? V igual a ômega R, x igual a θ R, A igual a alfa R. Foi só isso que eu escrevi. Só que eu separei para quem é do C e separei para quem é do A. Só que aqui olhando a minha constatação de que a correia é a mesma, eu sei que esse V vai ser o mesmo para os dois. Então, eu posso trocar, em vez de V de C, vou trocar ele só por V. E que é o mesmo aqui embaixo. Esse aqui também vai ser V, porque é o mesmo para os dois. Foi essa constatação que eu fiz aqui, analisando a minha correia. Então, eu posso igualar essas duas equações, ó, porque esse aqui é igual a esse. Então, eu posso escrever elas iguais. Ó. O V é o mesmo para os dois. Então, eu vou igualar elas aqui. Ó. Eu vou fazer ômega C vezes RC vai ser igual a ômega A vezes RA. E aí ele me dá os raios. Ó. O raio eu sei. A única coisa que eu não sei dessa equação é o ômega A. Porque o ômega C eu já encontrei e os raios ele me dá no enunciado. Então eu vou isolar o ômega A aqui. Depois, se você tiver se perdeu, tiver confuso, dá uma olhada no canal do meu canal que vai ter o exercício lá, vai ter a aula gravada. E aí você pode rever se você quiser. Então, vou só substituir os valores. O ômega C é 20π sobre 6. O raio do C é 25 centímetros. E aí, 25 centímetros, você sabe que é 0,25 metros. Vezes 0,25. Tudo isso dividido pelo raio do A, que é 10 centímetros. E 10 centímetros dá 0,1 metro. Cuidado com as unidades. Aí é só fazer uma fraçãozinha aqui, vai dar 20π vezes 0,25. Deixa eu só deixar mais bonito. 0,25 dividido por 6 vezes 0,1. Isso aí vai dar igual a 5π. Faz na sua velocidade, tá? Dividido por 0,6 radianos por segundo. Simplifica até onde você se achar confortável aqui. Eu faço mais rápido, mas você pode fazer mais devagar. E eu estou correndo o risco de errar aqui também. Então, o que eu encontrei? Encontrei o ômega A. Encontrei qual é a velocidade angular que eu quero que pare a rodinha A. E aí eu quero saber o tempo agora. Então, agora tem um monte de variáveis aqui. E tá uma confusão danada, né, gente? Deixa eu terminar aqui. O que eu fiz até agora? Vou só recapitular. Eu transformei a velocidade angular do C em 100 revoluções por minuto para radianos por segundo. Eu percebi que a velocidade linear é a mesma em qualquer ponto da parte de fora das rodas, porque a correia é a mesma e ela gira com a mesma velocidade linear em qualquer ponto. Vendo isso, eu consegui igualar as duas equações e isolei o ômega A. Foi isso que eu fiz até agora, encontrei o ômega A. Aí eu olho minhas três equaçõezinhas lá que eu tenho para velocidade angular constante. Faz isso com calma, mas eu vou fazer aqui. Opa, isso aqui é o mais. E aí eu vou ver que eu consigo
encontrar o tempo utilizando a equação do meio, ômega igual a ômega zero mais alfa t. Por quê? Porque esse ômega final é o ômega A que eu acabei de encontrar. Esse ômega zero é esse aqui de cima, ó, que é zero. O tempo que eu quero saber e o alfa é esse valor aqui. Então, só substituindo eu consigo encontrar o t, eu vou isolar o t primeiro. Então, eu tenho aqui ômega A menos ômega zero igual a alfa t. Vou dividir tudo pelo alfa. Ômega A menos ômega zero dividido pelo alfa é igual ao tempo que ele leva para atingir essa velocidade. Vou só substituir. O ômega A é o que eu acabei de encontrar aqui. 0,5 π. Opa, é 5 π. 5 π dividido por 0,6. A velocidade angular inicial era zero, mesmo que a partir do repouso. A aceleração é 1,6. E isso aqui é o tempo que ele leva para atingir essa velocidade. Agora é só terminar a conta. Vai dar 5π dividido por 0,6 vezes 1,6. Isso aqui vai ser igual a... Vou fazer continha. Dividido por 0,6 dividido por 1,6. Se eu não errei nada, isso vai dar aproximadamente igual a 16,4 segundos. Então, quanto tempo que ele leva para atingir aquela velocidade? 16,4 segundos. Eu sei que esse exercício ele é um pouco mais confuso, tem bastante passo para fazer, mas assista lá de novo que você vai conseguir sacar o que ele tem aí para você conseguir fazer. Percebe que ele é um exercício bastante prático, que ele trabalha com correias. Por exemplo, uma bicicleta. E se é um bicicleteiro, isso aí já te ajudaria a entender o que você está fazendo. Aí, por último, antes de a gente ir embora, eu preciso colocar um frango no forno para o almoço. Esse aqui, ó. 13, duas bolinhas também. O último. 13. Uma roda executa 40 revoluções quando Vou colocar uma roda aqui primeiro, senão a gente não entende. Espera aí. Roda. Aqui. Então a roda. Está aqui a roda. A roda executa 40 revoluções quando desacelera a partir de uma velocidade angular de 1,5 radianos por segundo até parar. Supondo que a aceleração angular é constante, determine o tempo que a roda leva até parar. Qual é a aceleração da roda? Quanto tempo é necessário para que a roda complete as 20 primeiras revoluções? Esse aqui exercício é um pouco mais complexo, então vou fazer ele... É mais complexo. O anterior era um pouquinho mais. Vou fazer ele passo a passo também. Então, o que a gente faz? A gente tem a nossa roda. E aí, ele diz que a roda está girando. E ela para. Então, de novo, ela está desacelerando aqui, ó. Ela desacelera a partir de uma velocidade angular de 1,5. Então, a velocidade angular inicial é igual a 1,5 radianos por segundo. E ela até parar. Então, a velocidade angular final é igual a zero. E aí ele fala que... Ele não me fala a aceleração, ele fala quanto que a roda girou. Para ela pegar dessa velocidade inicial até zero, quantas voltas ela deu até parar. Então, ele me fala que ela completa 40 revoluções. Uma revolução é uma volta completa. Então, vou ter que multiplicar por 2π. Então, é 40 vezes 2π. Isso é igual a 80 π radianos. Então, o que ele me disse?
que a roda gira 80 pi radianos, enquanto ela está indo de 1,5 radianos por segundo até zero. Até ela parar, é isso que ela gira. E ele me diz que a aceleração angular é constante. Aí ele me pergunta várias coisas. Ele quer saber o tempo, ele quer saber o alfa, e aí na letra C ele quer saber o tempo para as 20 primeiras revoluções, que eu acho que a gente vai pular isso daí. Agora só é interessante o A e o B. Ou talvez não, ou vamos fazer. Quando a gente tem aceleração angular constante, a gente tem três equações que ajudam a gente a resolver os exercícios. A primeira delas é θ igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa t ao quadrado sobre 2. A gente também tem que ômega igual a ômega 0 mais alfa t. E a gente tem que ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa delta θ. Lembra, de novo, as três equações aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou circular as minhas incógnitas. O delta θ eu tenho, então eu tenho o θ inicial e o final, que é esse aqui. Então eu não vou marcar. O ômega 0 eu tenho. O tempo eu não tenho. A aceleração também não tenho. E o tempo também não tenho. Então a aceleração eu não tenho. O tempo também não tenho. E a aceleração eu não tenho. Então é isso. E aí ele me pergunta aqui, ó, supondo que a aceleração angular é constante, determine o tempo. E na B ele me pergunta a aceleração angular. Mas eu, como sou esperto, eu vou fazer na ordem ao contrário. Ó. Ele me pergunta primeiro o tempo e depois a aceleração. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular a aceleração, que eu já consigo. E aí depois que eu encontrar a aceleração, eu calculo o tempo de uma maneira um pouco mais fácil. Então vamos fazer primeiro a letra B. Eu vou achar primeiro na letra B, que é a aceleração. Por que eu vou fazer a letra B? Porque eu fiz meu esqueminha e meu esqueminha já me disse que eu consigo achar facilmente a aceleração angular utilizando a terceira equação. Então, olha aí como ajuda a gente a fazer esse esqueminha. Então, eu vou utilizar a terceira equação, ômega ao quadrado, igual a ômega 0 ao quadrado, mais 2 alfa delta θ. O ômega final é 0. O ômega inicial é 1,5. O alfa eu não sei e o θ é 80 π. Mas essa é a maneira que não é correta. O ideal é eu isolar primeiro o alfa e depois substituir, senão a conta vai ficar bem mais difícil. Então vou fazer o jeito correto aqui embaixo. Vou só isolar primeiro. Então, vou ter ômega ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado igual a 2 alfa delta θ. Passo o 2 e o delta θ dividindo. Ômega 0 ao quadrado dividido por 2 delta θ igual a alfa. Agora sim eu vou substituir os valores. Então eu tenho que o ômega final é 0, o inicial é 1,5 dividido por 2 vezes o delta θ, que é 80 π. Esse vai ser a minha aceleração. Aí você joga na calculadora. 1,5 vezes 1,5 dividido por 2. Então, se eu não errei nada, esse alfa vai dar igual a menos, porque é o sinal negativo, 0,044 aproximadamente, tá? Radianos por segundo ao quadrado. Esse vai ser o valor da aceleração. Boa pergunta, vamos ver aqui. Acho que não. 0,044, confere aí. Meu deu 0,044 aqui, ó. E tá ao contrário, não dá para ver. Eu acho que é isso, acho que é um zero só. Conferiu? Ninguém mais aí tem?
Peraí. Ah! Peraí que fiz um negócio errado. Ah, eu multipliquei pelo π. Tá certo vocês. Dividido por 3. Tá certo vocês. E coincidentemente deu um valor parecido. Eu fiz errado aqui na calculadora. Obrigado aí pela correção aí. Quem quer que seja. É 5 aqui, né? Por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração. Achei a aceleração, posso apagar ela daqui, ó. Por quê? Porque agora eu sei o valor da aceleração. E aí ele me pede na letra B, na letra A, desculpa, qual é o tempo. E aí, de novo, você pode escolher qual equação você quer utilizar. Eu vou utilizar a do meio, porque ela é muito mais simples. Mas poderia utilizar a primeira também. Eu vou utilizar essa daqui. Mas ali o próprio esqueminha ele já te diz como que você faz a equação, qual você vai utilizar. Então, eu tenho que ômega igual a ômega zero mais alfa t. O ômega final é zero, o ômega inicial é 1,5, o alfa é negativo, então deixa eu trocar aqui, menos 0,0. Vou de novo, gente, estou fazendo sem isolar. Que bobeira, vou isolar primeiro aqui. Ômega menos ômega zero dividido por alfa igual a t. Beleza. Então é só a gente fazer aqui, substituir os valores. O ômega final é zero, o inicial é 1,5 e a aceleração que a gente encontrou ali, 0,0045 aproximadamente. Aí é só jogar na calculadora. Isso aí vai dar 1,5 dividido por 0,0045, que deu aproximadamente 333 segundos. Então demora aproximadamente 333 segundos para ele frear. Esse é o tempo que a gente demora. O que ele quer saber na letra C? Quanto tempo é necessário para ele complete as primeiras 20 revoluções? Vamos pensar como que a gente pode calcular isso. Vou só indicar, porque a conta matemática vai ficar um pouco chatinha para a gente fazer. Mas vou liberar um pouco de espaço aqui. Vamos ver. Que isso? Vou fazer aqui para cima. Na letra C, ele pergunta quanto tempo é necessário para que complete as 20 primeiras revoluções. Então, estou fazendo a letra C aqui em cima, tá? Tudo que ele me diz é que delta θ são 20 revoluções. Isso aqui vai dar 20 vezes 2π, que é igual a 40 π radianos. O meu meu ômega inicial é o mesmo, 1,5 radianos por segundo. Só que meu ômega final, eu não sei. Não é mais até parar, porque ele só quer saber as 20 primeiras revoluções. Então agora eu não sei mais esse ômega final aqui, não sei mais. Não sei mais o ômega final. Eu só sei o delta θ, o inicial, e a aceleração é a mesma. Então, se eu quero saber quanto tempo ele leva para fazer, e eu quero saber o tempo, eu tenho duas opções. Ou eu pego a equação de baixo, acho o ômega final e jogo na equação aqui de cima, ou jogo na equação aqui ou já utilizo a primeira equação logo de cara, que vai me dar um Bhaskara para fazer. Eu não gosto muito de fazer Bhaskara, então eu vou seguir o caminho. Primeiro eu vou encontrar essa daqui, vou encontrar o ômega, aí eu jogo o ômega aqui e acho t. Entendeu a estratégia? Essa é a minha estratégia. Vou fazer o caminho mais longo, mas é aí que me evita de fazer um Bhaskara. Mas é opção, tá? Se você gosta de fazer Bhaskara, também está aí para você, não vai mudar quase nada. Então, primeiro eu vou utilizar a terceira equação.
que vai ser ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa delta teta. Eu vou ter que ômega vai ser igual a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado mais 2 alfa delta teta. Então é só substituir os valores aqui. O ômega inicial é 1,5. O alfa é menos 0,0045. E o delta teta é esse valor aqui, 40π. Eu vou fazer aqui rapidinho. Esse aqui se 2 vezes 40 vezes 3,1415. Então isso aqui, opa, vai dar igual a raiz quadrada 1,5 ao quadrado menos 1,13 aproximadamente. Isso aí vai me dar 1,5 vezes 1,5 menos 1,13. Isso aqui vai dar raiz de 1,12, que é aproximadamente 1,06 radianos por segundo. Então agora o que eu fiz? Eu encontrei o ômega. Posso apagar o ômega, porque eu acabei de encontrar ele. E aí, para eu calcular o tempo, eu vou utilizar a segunda equação, porque agora eu tenho ômega. Então, fiz um caminho um pouco mais longo, mas que evita de fazer um Bhaskara. Mas fica na opção aí para você, que você se sentir mais confortável para utilizar. Só substituir agora. O ômega final é 1,06, o inicial é 1,5 e a aceleração é menos 0,0045. Só substituir os valores. Cadê aqui? 1,06 menos 1,5 dividido por 0,0045. Eu acho que não. Isso aqui deu igual a